Boa noite, senhores telespectadores, internautas, comunidade do Vale do Caí. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, com o nosso programa Maçonaria e Humanidade, para a gente levar com vocês aos seus lares um pouquinho da nossa conversa hoje descontraída. Irmão Giovanni novamente aqui nos brinda a presença, com aspectos de história, aspectos relacionados à maçonaria, para desmistificar, levar uma mensagem e ter esse bate-papo agradável aqui na nossa segunda-feira, hoje, entre os eventos de final de ano, pós-natal, quase véspera, antivéspera de ano novo, estamos aqui. Irmão Giovanni, a sua saudação. Irmão Roberto, sempre um prazer, do convívio. Boa noite a todos, com certeza será um ótimo programa. Estamos aqui mais uma vez falando sobre maçonaria e a humanidade, e de uma forma descontraída, de uma forma que propicie um entendimento até mais fácil para quem de repente não pretende se aprofundar, mas que gostaria de conhecer, saber um pouco mais sobre a maçonaria e a sua relação, com a história do mundo, com a história das civilizações. E hoje nós vamos falar sobre os templários. Exatamente. Como combinado. Dizendo que estamos aqui hoje, substituindo o nosso titular desta cadeira aqui hoje de ofício, irmão Florencio, que convalesce de um problema de saúde, mas que em breve já temos notícias que estará retornando a este tão merecido espaço aqui, hoje que nos coube aqui tentar manter com muita dificuldade a mesma galhardia, Exato, hoje eu conversei com o irmão Florencio e o irmão Florencio está ainda meio debilitado, mas se Deus quiser, acho que já para a semana que vem, eu acredito, não mais tardar, na outra já estará presente com a gente aqui, tocando a batuta do programa, se Deus quiser. Graças a Deus. Então, meu irmão, nós tivemos aí já uma abordagem histórica, fazendo um recall aí da antiguidade, Começamos com o Egito, avançamos um pouquinho ali na Mesopotâmia. Perfeito. E sempre trazendo alguma coisa que possa ter alguma associação ou não, que possa gerar dúvida, mas que são lendas urbanas, como se diria também, E hoje nós vamos falar dos templários e talvez puxar alguma coisa dessa associação que é tão linkada com a maçonaria, E novamente aqui, maçonaria e humanidade, mas é quase uma aula de história. A gente tenta, dentro do possível, compartilhar o conhecimento e o entendimento que a gente tem através da literatura maçônica, principalmente da relação da maçonaria com esses povos antigos. A gente tratou no início o Antigo Egito, então os maçons, a princípio, operários no Antigo Egito, segundo vários autores, tratam os maçons como operários, pessoas que tinham entendimento para interpretar os projetos divinos dos deuses, dos faraós, enfim. Depois avançamos, fomos a Mesopotâmia, depois estivemos visitando, tu sabe que a gente falou sobre o Templo de Salomão, a gente fez algumas colocações, mas a gente, mais tarde, lá na frente, vamos voltar para o Templo de Salomão, num outro programa, vamos fazer mais e vamos fazer, nós tínhamos comentado que a gente estava pensando de alguma forma propiciar a visitação ao templo, Então, eu fiquei estudando isso aí, mas no final, as tribulações de final de ano, a rotina do dia a dia não é fácil, E aí a gente ficou para trás. Então, em algum momento, agora aqui para frente, ali, nós podíamos voltar, retroceder ao Templo de Salomão e a gente falar um pouquinho, mais e fazer essa visita guiada lá no bastante assunto, tem, com certeza. E aí, então, andamos para a Mesopotâmia, Templo de Salomão, os maçons sempre ali, como trabalhadores, operários, artífices da arquitetura, como pedreiros, ferreiros, armadores, pintores, escultores, enfim,
fantástico a maneira como os maçons se mantiveram na história dominando essa arte, né? A arte do trabalho como artífices do serviço da construção, né? Isso. Obrigado. E não podia ser diferente agora, quando a gente for falar dos templários, tem uma relação interessante aqui dos maçons e os templários, mas essa relação como operário, o maçom é um operário e construtor. Os templários foram uma ordem criada pela Igreja Católica no século, né, dos anos compreendendo 1100 até 1300 basicamente, duraram em torno de 200 anos. E foram criados em função de uma necessidade que eles tinham a partir de que a Igreja tinha nos cristãos que faziam os seus trajetos ao longo da cidade santa, várias tribulações, assaltos, assassinatos, e aí por bem criou uma facção de conotação militar, né, que eram os cavaleiros do templo. Sim, né? Por isso de templo, templário, do francês, templé. E baseado nisso, esses cavaleiros com o tempo foram depois denominados cruzados, que foram para as cruzadas e enfrentaram os infiéis, os que não eram cristãos, também numa conotação de proteção em função do espaço expansionista da cultura árabe, muçulmana, que se adentrava de uma forte intensidade na época. Te dei a bola rolando agora. Perfeito. Eu acrescentaria assim, é interessante o termo cruzado, por causa da cruz. Eles traziam um manto, geralmente esses militares, né, essas pessoas usavam um manto branco e com uma enorme cruz, né, vermelha estampada, né? E aí a comunidade, as pessoas, enfim, chamavam de cruzados e ficou as cruzadas em relação àquela cruz. Sabia que os cavaleiros templários, os cruzados, eles foram os precursores do banco, da carta de crédito? Sabia disso? Sim, já tinham várias inclinações de domínio da arrecadação e da questão da moeda, né? Muito inteligente, olha só como eles eram perspicazes. Pessoal, os cavaleiros templários, eles salvavam, eles escoltavam, né, os peregrinos até a Cidade Santa, até Jerusalém. E aí, não só Jerusalém, inclusive outros pontos de romaria, de peregrinação. E naquela época acontecia muito crime, muito assalto, muito atentado, enfim, era a violência campeava ali naquela região. E para garantir só a proteção militar não adiantava. Muitas vezes as pessoas eram saqueadas de noite, num acampamento, coisa assim, porque como é que tu vai transportar a tua riqueza, teus valores? Então eles criaram uma carta de crédito, o camarada contratava o serviço, né, de escolta até a Terra Santa, mas ele não precisava levar o dinheiro dele. Então ele fazia uma carta de crédito, onde ele declarava os valores, deixava os valores na matriz lá, onde era feito o acordo feito esse contrato. Ele era conduzido até a Terra Santa lá, e lá ele podia recuperar esse valor. Chegava lá com aquele documento, chegava lá, apresentava e ele retirava no banco. Cheque, né? Meu primeiro cheque. Achei interessante. Este apogeu todo, né, da iniciativa da criação, basicamente, dessas relações comerciais, da qual eles magnificamente conseguiram sobressair, foi o princípio da glória e também do desfecho, né? Por quê? Só para poder resgatar um pouquinho da história. Por que cruzados? Quando tiveram as guerras contra os muçulmanos, os infiéis, a igreja convocava cristãos para poderem participarem, junto aliados aos cavaleiros templários, até então ainda não cruzados, das batalhas da guerra contra os infiéis. Todos os que eram convocados e aderiam à causa eram marcados com uma cruz, e daí virou a denominação das cruzadas, né? No decorrer de várias batalhas, algumas com sucesso e insucesso, né, esses cavaleiros do templo, né,
que tinham a prerrogativa e cresceram muito em poder, em importância dentro da época, em função até da própria igreja, ali eram confiados, inclusive, a proteção do templo, da cidade santa e de certas relíquias. E todo esse poderio econômico, muitas vezes subsidiava algumas, digamos assim, nações da época, impérios ou reinados, né? A própria França e outras nações, muitas vezes, eram clientes destes comerciantes cavaleiros e que foram, de alguma forma, também motivo pelo qual viram países empobrecendo e uma ordem crescendo muito do ponto de vista econômico, de importância social e política. Depois nós vamos abordar alguns aspectos das características dos templários, do que era necessário para entrar na ordem. Existiam algumas necessidades, votos de castidade, pobreza, existiam algumas formas ritualísticas de eles serem adaptados. Mas, voltando a essa questão toda aí. Eu acho interessante a maneira como... porque quando os templários começaram também a querer conquistar e dominar alguns territórios, algumas regiões, eles também se apropriavam, né? Existia ali também os espólios de guerra. Espólios de guerra, perfeito. E aí o que acontecia? Eles começaram, a riqueza começou começou a encher os cofres, né? Então, se avolumar. Sim. Aquele pessoal que depositava um valor e ia em viagem, alguns morriam na viagem, o valor ficava, o documento desaparecia. Então era uma época muito complexa, as coisas não eram que nem hoje, então as coisas eram muito complexas. E a riqueza dos templários foi multiplicando exponencialmente. E eles passaram a investir, então, principalmente em algumas monarquias. Então, eles passaram a ser financiadores de vários governos. Inclusive, foi o que levou à derrocada da ordem, foi o corte que deram no rei Clemente, se não me engano. O Papa Clemente. Desculpa, o Filipe IV, o rei da França, e o Papa Clemente, que em conluio entrou comprou a ideia. Pô, esses caras estão ganhando muito e nós estamos devendo, vamos ter que fazer alguma coisa. Mas o Filipe o Belo, esse cidadão, ele estava muito endividado. Tem autores que dizem que a dívida era impagável. E ele tentou buscar mais recursos e os cavaleiros templários negaram. E aí começou o ódio, né? Se instaurou, ele criou factóides em cima da ordem e convenceu o Papa. E o Papa comprou a ideia porque também estava endividado. Porque aí também vem a relação dos maçons. Vamos falar já da relação dos maçons? Vamos fazer um pequeno parênteses, vamos deixar depois, vamos levar para depois. Dizendo que a partir desse momento em que existia um endividamento e a ordem não atendia aos conceitos de necessidade, criou-se então a difamação da ordem. Sim. A partir de que o rei Filipe IV, lá o Papa Clemente V, começou a difundir ideias difamatórias da ordem, atribuindo características de ateísmo, feitiçaria, demonização, e a partir daí uma perseguição implacável até ocorrer a dissolução da ordem. Sim, foram acusados de sodomia, de práticas de bruxaria, coisas bastante sérias, acusações bem fortes, e na verdade os pré-requisitos para se ingressar na ordem eram até bem austeros, assim, era complicado para se acessar, para poder fazer parte desse pobreza, castidade, devoção e obediência. Isso, exatamente. E isso é uma coisa muito interessante, tu pensar como o ser humano consegue, quando ele quer ser ruim, ele consegue ser melhor que tudo, né? Eu vou te dizer, da maneira como foi tudo armado, e foram dizimados, queimados, foi
filme de terror. Um filme de terror. Para quem não sabe ou ainda não teve oportunidade, né, nessa perseguição houve eventos, né? Inclusive, pode-se falar da Sexta-feira 13? Sim, nossa, aí, vamos falar da Sexta-feira 13? Sim, começou o mito da Sexta-feira 13 aí. Foi numa Sexta-feira 13. Vamos falar, não, vamos falar. Né? Na Sexta-feira 13, em outubro, o ano não me recordo exatamente, houve uma grande perseguição onde houve a prisão de vários, né, cruzados, né, cavaleiros templários, né, numa cidade na França, e esse evento foi tido como uma noite de terror, uma noite muito agressiva, né, e que ficou depois atribuída, né, através da superstição em si, porque vários daqueles cruzados templários foram queimados, alguns vivos, em fogueiras, né, sob a alegação de seguidores de demônio, feiticeiros, né, alquimistas, quando na própria definição alguns deles sequer, né, se manifestavam. Um deles, muito especialmente, a maçonaria adotou como um exemplo de integridade, de sigilo, de proteção da palavra, né? Jacques de Molay. Jacques de Molay, que era um dos principais mestres da época. O dia marcado da derrocada, da perseguição aos Cavaleiros Templários foi 13 de outubro de 1307. Olha aí. Perfeito. Bem um pouquinho, mas aí o que acontece? Jacques de Molay também deixou uma vingança, né? Ele deixou uma vingança bem interessante. Ele antes de ser queimado, ele foi um camarada. Ele foi um camarada que ele se tornou para a maçonaria também como um símbolo, uma referência, pela questão Caráter do vitorionismo, né? Sim, a maçonaria tem uma preocupação muito grande com o sigilo. Então, a gente considera o sigilo uma coisa muito importante. Então, a gente até juramentos sobre o sigilo. E Jacques de Molay, ele foi posto numa praça pública, amarrado a um poste em cima de uma lenha e entrega teus colegas, entrega todo o teu patrimônio, os tesouros. Isso, onde estão o tesouro dos tesouros escondidos dos templários. Isso, dizendo que tinha a Arca da Aliança e, nossa, cálice sagrado, meu Deus. E aí, o que aconteceu? Ele manteve o mais profundo sigilo sobre tudo, né? Preferiu ser queimado, mantendo. Exatamente. Mas ele, enquanto estavam acendendo a fogueira, ele bradou, gritou, as pessoas fizeram silêncio na praça e ele disse que até o final daquele ano o Papa e o Rei, né, Felipe Belo e o Clemente V, não viveriam por mais de um ano. E 6 meses o Papa faleceu vítima de um derrame e em 15 dias, 45 dias o Rei faleceu também, causas misteriosas. Então foi um homem que a praga dele foi forte, quase que uma praga de sogra, né? Aí, brincadeira. E o que acontece? Tudo por dinheiro, tudo por questões de recursos, de valores, o ser humano muitas vezes perde oportunidades fantásticas, né, de fazer o bem, dando uma importância muito grande para a riqueza, para os valores, e ali aconteceu. Bom, a Idade Média não é à toa que chamam de Idade das Trevas, né? Que épocazinha brava. A cultura em si era uma coisa muito deficitária, né? Começa a viajar e começa a leitura, o conhecimento era privilégio de poucos. Exato. Nesse contexto, as relações eram muito prejudicadas, acho, pelas pessoas da época, né? Sim. Era menos de 1-2% da população que tinha conhecimento da escrita, né? E isso em si só prejudicava demais. Então a cultura era privilégio e ascendia aos cargos justamente em função do conhecimento.
Mas é muito interessante essa colocação e trazendo esse resgate histórico, irmão Giovanni, porque quando foi dada a perseguição e os templários foram dizimados, vários deles praticamente seguiram rumos distintos para países onde a igreja ou não tinha a mesma forma de ascensão, com alguns governos, com alguns reinados. O braço da igreja não era tão forte. Né? E justamente até porque eles se opunham a determinadas coisas, algumas bulas papais e coisas que eram questionáveis dentro do modelo cristianismo de retidão e das coisas que também eram apregoadas na época. E isso gerou um certo impacto, né? E eles seguiram pela Península Ibérica, e um dos berços maravilhosos de cultura hoje, onde se encontram monumentos, vitrais e coisas todas relacionadas à época templária e de cruzados, Portugal. Perfeito. É simplesmente fantástico o que existe lá. É fantástico, é de tirar o fôlego. Mas também na Escócia. A Escócia também foi um país que recebeu. A Escócia vivia uma situação tensa com a igreja, com o Papa, e muitos cavaleiros, muitos templários se refugiaram na Escócia. Mas aí começa a relação mais íntima dos templários com os maçons. Exatamente, é isso aí que eu ia fazer esse link. De 1118 aproximadamente 1350, que foi o período de 200 anos de apogeu dos templários e dos cruzados, em 1517 aconteceu alguma coisa. Criaram uma constituição, fizeram algumas coisas diferentes aí lá pelos lados da Grã-Bretanha. Sim, exatamente. Antes, deixa eu só voltar e falar sobre o poderio financeiro dos templários. Como os templários já estavam financiando, emprestando dinheiro para muitos reinos, eles também emprestavam para a igreja. E o que aconteceu, pessoal? Os templários passaram a financiar a construção de catedrais, templos, mosteiros para a igreja. Então a igreja utilizava os recursos, buscava junto aos templários recursos para financiar os construtores desses templos, dessas catedrais. E isso estava pipocando pela Europa, porque quanto mais local de peregrinação conseguisse espalhar mais, ter mais catedrais, mais pontos para as pessoas irem, visitarem e gastar. Dizimarem. Isso. Dizimarem. Mas é bom essa aí. Mas a gente tem que pensar nesses locais como um shopping center. Quando a gente estuda, eu estava numa aula de história, estava falando sobre a Idade Média, falando sobre as construções das catedrais. A gente tem que comparar esses locais como um shopping center. Tu tem que te remover, viajar para a época, voltar no tempo, chegar naquela época e ver o que tinha de entretenimento. O que é que existia? Sabe o que era? Algumas lasquinhas da cruz do Cristo, podendo ser vendida pela quantidade, era quase a Mata Atlântica. Isso que era muita tora, né? E aí o que acontece? Era relíquia de todo tipo, era manto, era mão, era, lasca de cruz, pedaço da cruz de Cristo, como disse, era um absurdo. E quanto mais interessante era a relíquia, e quanto mais suntuosa era a catedral, mais atraía visitantes. Então a igreja precisava construir isso, estava pipocando, e quem estava financiando isso, quem começou a financiar isso, os cavaleiros templários também, que levou a igreja a começar a ter seu endividamento também. Então, na verdade, os templários conseguiram, eles amarraram a realeza e o clero. Eles conseguiram inimigos de tudo que é lado, né? Não tinha escapatória. E vulgarmente falando, não eram só questões ideológicas
políticas ou religiosas, tinha muito de eminentemente econômica, Sim, que são os que realmente movimentam. Né? Mas é interessante isso e acho que, pena que a conversa já se aproxima quase do final. Nossa, vai passar rápido. Mas eu acho que... Nós vamos ter que fazer mais um programa sobre isso. Vai ter muito mais programa. O que eu vejo é exatamente isso. No momento em que a ordem teve, a partir desses 200 anos, a maçonaria começou a pensar, assim como fez da cultura egípcia, da Mesopotâmia, né, os critérios desta hombridade. Então a maçonaria ela pensa ao longo da história exemplos próprios para poder fazer a sua condição dogmática, né? Exato. E também da sua condição, por dizer, quase que são as cartas fundamentais, os landmarks. Exato. E de tudo isso, né, quando eu comecei a falar dessa conexão do templário com o maçom, eles começaram a ter uma relação mais íntima, mais intrínseca, mais próxima. Por quê? Eles pagavam os maçons, os construtores, e eles passaram a conhecer a rotina dos maçons, dos construtores, porque o maçom, o construtor daquela época, ele tratava a matemática, a arquitetura, a aritmética como algo sagrado. A relação do ser do homem maçom com as práticas da construção, na parte técnica da construção, na parte da aritmética, da física, eles tratavam isso como algo religioso, era algo mágico, místico. E os templários tinham a ritualística deles, tinham a iniciação própria deles, eles tinham uma ritualística, que eles praticavam o seu ritual, eles tinham um momento deles de religiosidade, sei lá como se chamaria isso. Alguns autores dizem religiosidade, mas era algum momento que eles tinham ali de introspecção entre eles, que eles se reuniam e faziam suas práticas religiosas. E o maçom tinha a sua, cada um no seu universo. E eles começaram a ter uma relação mais próxima. E quando os templários foram dizimados, muitos maçons acolheram, muitos templários foram acolhidos em canteiros de obras, disfarçados, tirados barba, alterados sua aparência e trabalhando como serventes e tudo, e os que não fugiram, que não foram para Portugal e para a Escócia, né, esse pessoal, eles conseguiram ficar ali, se camuflar dentro desses canteiros de obras e compartilharam com maçons as suas experiências. Existe ali uma simbiose, uma relação, ali aconteceu algumas coisas ali que a maçonaria procurou trazer para dentro da sua ritualística, mas foi muito importante essa relação. Ela não é tão forte como muitos dizem, né? Mas houve sim uma troca de experiências ali, com certeza. Só para poder a gente acrescentar, em 2007 o Vaticano, a partir de 4 cardeais, enviaram uma proposição chamada Ata de Chinon, na qual buscava o perdão e a inocência dos templários em função dos seus serviços prestados. E isso na Sala Vecchia de Sinodo houve a cerimônia da qual isso depois, mais tarde, foi homologado. Isso consta nos arquivos secretos do Vaticano, né? E então, quanto uma ordem militar que prestou inúmeros serviços para a igreja, né, para a cristandade como um todo, né, também teve, a partir dali, a precursora de muitas coisas que foram ser baluartes da questão econômica de vários países e de regimes econômicos, né? Perfeito. Né? Perfeito. Então, acho que, de certa forma, o assunto é extenso, né? Mas cabe aqui para a gente poder dar andamento nessa questão, o que a própria maçonaria trouxe para si desse contexto, né? A proteção de virtudes, né? Os maçons não tinham uma atividade, não era uma religião, não era uma seita, era uma ordem, né, militar, e que dentro dos seus preceitos de retidão, de proteção e de caráter através de todas as provas, também foi subsidiada a partir da maçonaria para fazer a sua construção, né? E que até hoje
é, de uma certa forma, muito saudada, né? Então, os templários, eles têm uma pequena, uma estreita relação com a maçonaria, mas dentro da nossa indumentária, de todas as ritualísticas, né, se utiliza de uma maneira muito teatralizada tudo isso. Eu acho que é muito interessante para quem tiver a oportunidade de conhecer através de uma sessão Magna Branca, né, que é aberta ao público, né, se percebe essa questão militarista. Ver os irmãos, né, com suas roupas, né, com seus adornos, colares, braços, espadas e tudo mais. Isso ficou da participação dos templários, esse convívio dos maçons com os templários nesse período. Muito importante sempre a gente lembrar que mais do que essa questão da indumentária, de posições, de manifestações dentro do templo e tudo mais, muito mais do que isso, o que o maçom resgatou dos templários é o respeito, a fraternidade, a busca pelo silêncio e pelo segredo. Isso é muito importante. A fraternidade é um dos pilares da maçonaria e isso ficou marcado, né? Ficou marcado quando Jacques de Molay, né, foi queimado vivo pela Igreja Católica. Manteve o silêncio e a proteção. E ele não difamou, não falou dos seus irmãos, ele não entregou onde estavam, onde estavam acolhidos, recolhidos. E isso é uma coisa que fica marcado sempre para a gente, essa questão da gente, a gente sempre buscar defender, ou salvar, ou resgatar o irmão. A gente tenta isso, a gente vai buscando, por mais difícil que pareça que seja, que o universo nos pondo à prova, mas isso é o que o maçom busca. E vamos continuar falando sobre... Vamos continuar falando, mas vamos aproveitar e vamos dar um spoiler aqui para a nossa... Não, vamos para a próxima semana. O que nós vamos ficar falando? Vamos falar? Podemos dar continuidade. Vamos dar uma continuidade. Acho que temos assunto. E fica a dica, né, que a própria literatura e o cinema sempre explorou esse tema de uma forma muito brilhante. Né? Filmes como Ivan e Oé, O Código da Vinci, né, A Lenda do Tesouro Perdido, Indiana Jones e a Última Cruzada, né, com o resgate da abertura da Arca Sagrada, né, e também serviu para alguma inspiração de filmes, de jogos de videogame, né, Assassin's Creed e tudo mais. Então, assim, pessoal, o tema é fascinante, mas infelizmente o tempo é curto. O tempo é curto. É um privilégio ter estado essa noite com vocês, desejando a todos um bom final de ano e um ingresso no novo ano que seja repleto de luz, de muita alegria, de muita paz para todas as nossas famílias, para todos os nossos amigos, que seja um ano de muita saúde, paz, prosperidade. Perfeito, irmão. De coração para todos. Obrigado.